boa noite. Obrigada por estar connosco. Que ano letivo é que antecipa na escola pública? Neste momento não é fácil antecipar como é que vai ser o ano letivo, porque o ano letivo anterior não resolveu a maior parte dos problemas que existiam. Sejam aqueles que têm a mais visibilidade, que foram as greves dos professores, as manifestações e as queixas dos professores, e talvez aqueles que são menos visíveis e talvez que o Ministério tenta ocultar, que é a sistémica falta de professores nos últimos 5, 6 anos, até pré-pandemia, e as dificuldades enormes com que as escolas se debatem para acompanhar a transição digital, portanto, todo esse processo, para, de alguma forma, dar apoio aos alunos que mais necessitam, porque muita coisa não foi prevista a tempo. Durante muito tempo ouvimos dizer que o número de alunos estava a diminuir. E esse cálculo foi feito de uma forma que não teve atenção que as variáveis variam. E nós, neste momento, temos um acréscimo de alunos para os quais são necessários apoios extras, portanto, alunos que são imigrantes, alunos que vêm não apenas de países de língua portuguesa, mas também de outros países, e que precisam de um apoio para o qual as escolas têm projetos, mas esses projetos precisam de pessoas qualificadas, precisam de pessoas que tenham experiência para lidar com essas situações, e isso nós, neste momento, não temos os meios suficientes para o fazer. O que acontece muitas vezes é uma cosmética do sucesso escolar. Isso também tem tido uma continuidade na última década, pelo menos, e, portanto, é um ano letivo que começa sob a sombra, quer dos problemas da carreira dos professores, quer dos problemas do outro pessoal não docente e dos técnicos das escolas, mas principalmente do ponto de vista dos alunos, com muitas complicações por falta de perspectiva adequada do Ministro da Educação, da equipa da Educação, do Governo, que pensa que a coisa se resolve com remendos, baixando os créditos necessários para alguém dar aulas, remendando aqui uma coisa, remendando ali outra. Mas o Ministro da Educação veio dizer que 95% das colocações estavam resolvidas. A questão é os outros 5%, que impacto é que têm nas escolas? O problema é que não são 5%. Para já, temos que ver que estes números à norte-coreana valem o que valem. O ano passado tinham sido 97,7%. Portanto, neste caso, até perdemos 2,7% em relação ao ano passado. O problema é que as colocações muitas vezes são fictícias. São pessoas que estão colocadas muitas vezes em escolas, mas que sabemos que estão de baixa prolongada. Ou seja, não são abertas vagas para pessoas que, por exemplo, estão numa baixa prolongada, que interromperam ou não durante as férias, mas a 1 de setembro essa vaga não aparece. E o sistema sabe isso, o Estado sabe isso? O Estado sabe isso porque as escolas descarregam em plataformas digitais todos esses dados. Reparemos uma coisa, foi feita uma vinculação. Este ano passou-se uma coisa inédita na educação em Portugal. Um concurso externo para vinculação de professores que deixou vagas por preencher. Nunca isso tinha acontecido. Normalmente há sempre um excesso de procura em relação à oferta que o Ministério tem. Sim, a oferta aumentou, mas para 10 mil e tal vagas, só 8 mil pessoas concorreram. Tem a ver com as regras do concurso. O resultado disso é que temos neste momento, hoje saíram colocações já de reserva de recrutamento e temos 1000 professores dos quadros de carreira sem colocação, mas em contrapartida temos centenas e centenas e centenas de horários por preencher. Isto tem a ver com uma desadequação entre a forma como o Ministério planeia as colocações e os recursos humanos existentes. Mas como é que se resolve? Há pouco ouvíamos também o testemunho de... Há professores que não concorrem para determinadas áreas, zonas geográficas, tendo em conta a atual situação do país, a inflação, o custo da habitação. E, portanto, como é que se resolve esse problema e se melhora essa gestão? Temos que ver que o Ministro dizia há pouco que a falta de professores é uma coisa localizada. Sim, mas é localizada na Grande Lisboa, no Algarve e em zonas muito populosas, onde há muitos alunos. Portanto, isso é a mesma coisa que dizer isso só acontece no país e o país é a China. Portanto, não faz sequer sentido o que ele diz. O problema é que há um excesso, digamos assim, de professores a norte do Mondego, vamos dizer assim, ou nem vou dizer a norte do Tejo, onde neste momento existem professores em escolas que não têm turmas atribuídas, e em contrapartida temos do Mondego para baixo, especialmente na zona do Tejo e no Algarve, escolas que precisam de professores, mas não os têm porque é caro alugar uma casa ou alugar um quarto ou andar a deslocar-se com o preço dos combustíveis que agora existe, com aquilo que recebe um professor contratado em início de carreira. Temos sempre que terem atenção, e isto tem sido uma coisa que parece difícil de transmitir, há profissões que têm apoios à fixação dos seus profissionais. Os professores não têm esse tipo de apoios.
E a vinculação que foi feita este ano, chamada vinculação dinâmica, é uma vinculação para já que não cumpriu 2 princípios. Uma delas, o Ministro da Educação disse que iriam existir 63 quadros de zona pedagógica e os professores ficariam em pequenas zonas. Isso não aconteceu. Mas não foram alargadas Não, esses continuamos com os quadros? 10 antigos. Portanto, foram prometidos 63, levámos meses a ouvir isso, temos os 10 antigos. Então temos um Ministro da Educação a mentir? É assim, eu não me importo dizer que ele está a mentir. Há quem tenha problemas em dizer que é uma mentira. Digamos assim, para não dizer que é uma mentira, digamos que é um inconseguimento que ele tem na sua relação com a realidade e com os números. Não vamos dizer que é mentiroso, provavelmente, se calhar, não está bem informado. Eu acho que está, mas isso é outra coisa. A questão é a seguinte, ou se abrem as vagas onde elas existem e se criam condições para os professores se deslocarem, nós, neste momento, falamos muito do custo dos quartos para os alunos universitários. 400, 500, 600 euros por um quarto. É o mesmo que paga um professor. Ora, se o professor recebe 1.000 euros limpos, se paga 500 por um quarto, se ainda por cima está deslocado, eu tive colegas que vieram de Viseu, de Ponte Lima, dar aulas para a margem sul, temos que perceber que isso não é atrativo. E porquê é que isto também não é atrativo? Porque ao longo dos anos criou-se um mito que havia professores a mais. A questão é a seguinte, muitos professores ou saíram da carreira, como vocês viram, todos os meses agora saem milhares, e cada vez mais cedo, porque não querem ficar, e, ao mesmo tempo, não há gente que queira entrar nesta carreira sem ser para fazer o chamado pescado até arranjar outra coisa. E muita gente saiu para outros empregos. Eu ainda hoje publiquei no meu blog um texto de um colega que está a sair da profissão bastante novo, porque, por isso, simplesmente não suporta mais isto e tem ofertas na sua área de trabalho melhores fora do ensino. Para agravar tudo isso, professor, esta realidade, a apresentação de mais de 1.000 professores até o final do ano. Portanto, há professores que vão começar a dar aulas, por exemplo, haverá esses casos, mas que depois... Eu penso que até a final do ano serão mais do que 1.000, porque o ritmo tem sido muito acelerado. E o que é mais grave é que não é só a saída dos professores por limite de idade, é por esgotamento físico e psicológico cada vez mais novos. Eu tenho colegas que estão a pedir a reforma, tendo penalizações superiores a 50%, 60% na sua carreira. Quando muitas vezes se faz aquela questão da recuperação do tempo de serviço, não é para nós irmos ganhar mais dinheiro agora. Muitas vezes é para assegurar uma aposentação que seja minimamente digna. Porque é estranho que uma pessoa tenha uma carreira de 40 anos no ensino, vamos imaginar, começou a dar aulas aos 23, eu comecei aos 21, mas pronto, interrompi, e aos 62, 63 anos vai-se reformar com uma reforma inferior a 1.000 euros, sendo que isso é já um ponto, qualquer coisa, ordenado mínimo. Essa pessoa teve 40 anos de carreira contributiva. Pelas novas regras, é penalizado, mas infelizmente, cada vez há mais pessoas a sair nessas condições porque não estão a ser garantidas às pessoas as proteções necessárias aos velhos, entre aspas, para se manterem nas escolas com animação e não apenas com projetos de encher o olho, e aos novos entrarem numa carreira que não os assuste. Ainda a falta de professores. Os professores não profissionalizados não são uma forma de mitigar este problema? Eu comecei a carreira como professor não profissionalizado durante pelo menos uma dúzia de anos. É uma forma, mas temos que reparar o seguinte. Por exemplo, quando eu comecei a dar aulas, eu tinha que ter pelo menos 12 cadeiras anuais. Isso significava que eu teria que ter acabado o 3º ano ou perto disso. Neste momento está-se a pedir o equivalente quase a um ano apenas de semestres, que ainda por cima são licenciaturas de tipo muito generalista. Eu sei que nós temos baixado, especialmente no ensino básico, cada vez mais os padrões de exigência e que cada vez mais se tenta acabar com a avaliação externa das aprendizagens para não se notar que isto está em queda. Digamos que esses professores, não lhes falta só a formação pedagógica, muitas vezes falta-lhes a formação científica de base. Ou seja, antigamente podia faltar as capacidades comunicativas da área pedagógica, mas os professores tinham uma formação científica de base, a partir ali de meados dos anos 80, fim dos anos 80, que já lhes permitia dar as suas aulas com alguma segurança. O que nós temos agora é pessoas que têm a melhor das boas vontades, até podem ter uma vocação, sentirem essa vocação, apesar de não terem seguido esses cursos, mas que quando chegam à escola e ao cotidiano escolar não fazem ideia, por exemplo, de todos os meandros burocráticos, de todas as questões administrativas, de como é que se gera a disciplina na sala de aula, como é que se gerem as emoções perante situações de frustração. Portanto, a solução não é por aí, não passa por essa via que o Governo encontrou. Exato, a solução nunca poderá ser neste momento de curto prazo. Há 10 anos, há 6, 8 anos, poderíamos ter resolvido as coisas. Agora fazem-se remendos de curta duração para ocultar que estamos neste momento a arrancar o ano letivo depois da maior vinculação da história, como dizia o Ministro da Educação, com certamente centenas de turmas sem alunos e para as quais se vai arranjar o remendo das ofertas de escola
das contratações de pessoas com habilitações mínimas, de pessoas que às vezes chegam às escolas e pura e simplesmente demoram quase tanto tempo a enquadrar-se na escola como um aluno que chega ao 5º ano, e há que ter a clareza de dizermos à opinião pública: isto não é um combate político que se passa agora entre professores e Ministério da Educação. É uma luta para que a educação de todos nós... A minha filha foi aluna no ensino secundário até há 2, 3 anos atrás, e eu sei o que ela já passou nessa altura. É para que as pessoas que estão mais próximas dos alunos estejam nas melhores condições para prestar um bom serviço aos alunos e eles próprios verem nos professores essa motivação, esse interesse e essa energia. E fechando a nossa conversa, como começamos, professor, que ano na escola pública que antevê? Eu antevejo um ano muito complicado porque neste momento estão muito extremadas as emoções e as posições. Muitos professores estão profundamente frustrados e desanimados. A tutela ficou perfeitamente intransigente. Quando aparece faz sorrisos e diz aquelas coisas que eu às vezes tenho que dizer que são mentira. E os alunos têm estado a ser relegados para um segundo plano na gestão dos recursos humanos das escolas. E a própria gestão das escolas tem-se preocupado mais em criar projetos que deem pontos à gestão escolar e que tornem as direções mais bem vistas junto da tutela, do que propriamente preocupar-se com as competências e as aprendizagens dos alunos. Eu, como professor, que o sou há décadas, consigo perceber na média e longa duração aquilo que se tem estado a passar. E, infelizmente, eu gostava que não fosse assim. Gostava de não ter aquele discurso derrotista: isto cada vez está pior. Porque houve períodos que não esteve pior. Infelizmente, sou obrigado a dizer, é um ano que não sei se vai ser extremamente agitado, mas é neste momento imprevisível. Professor Paulo Guinot, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite.